Você já ouviu dizerem: todos nós somos filhos de Deus? Somos todos filhos de Deus. Será que isso é verdade? Bom, em Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Somos todos criaturas de Deus, sim. Mas filhos, somos todos filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, diz assim, ele está falando de Jesus nesse capítulo. No versículo 10 ele diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram dele, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Porque todos éramos criaturas de Deus, estávamos longe de Deus, éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Mas quando Jesus veio, deu uma chance para aqueles que crerem no seu nome terem de novo o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, filhos de Deus são aqueles que creram em Cristo Jesus. O mesmo apóstolo, na sua carta, primeira carta de João, no capítulo 3, eu vou ler o capítulo. Ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Porque o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, e assim como ele é puro. Todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama ao seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más,
e és o seu irmão Justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia, porque sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte, porque o que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e de verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, nele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vida, à sua vista. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no seu Filho, no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Quem guarda os mandamentos de Deus, em Deus permanece, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Aquele que tem o Espírito Santo, esse é Filho de Deus. No versículo 10 ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama o seu irmão. O amor faz a diferença. Quem ama o seu irmão e quem obedece os mandamentos de Deus, quem tem o Espírito Santo e quem creu no nome do seu Filho Jesus Cristo, esses são os filhos de Deus. Não todos são filhos de Deus. Se a pessoa que é filha de Deus sabe que é de Deus, porque tem o Espírito dentro de si. Se você não tem ainda certeza do Espírito Santo morar em você, de ter tido um encontro com Jesus Cristo, de ter um relacionamento com Deus, ou não tenha certeza ainda, o seu coração não te dá paz, porque você ainda pensa de não conseguir largar um pecado habitual, vamos dizer assim, se aproxime de Deus, arrependa-se dos seus pecados, creia no nome do Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele fez, e receba-o como Senhor da sua vida e Salvador da sua vida. E aí o Espírito Santo vem dentro de você. E aí sim, como diz João em João 1:12, aqueles que o receberam, esses tiveram o poder de serem chamados filhos de Deus. Não vamos dizer que todos são filhos de Deus. Não todos são filhos. Todos são criatura. Filhos são aqueles que têm o Espírito de Deus. Amém?